finalmente de volta e eu tava pensando, a gente precisa fazer alguma coisa pra ressuscitar o canal dos mortos. Depois de tanto tempo parado, a gente precisa, sabe, de polêmica. Nem é polêmica. Ninguém liga pra isso, mas é o seguinte. Esse aqui é o nosso canal do Discord, o canal mais badalado de todo o Discord que já existiu. Pra quem tá assistindo no YouTube, tem o link na descrição. Se você tá assistindo aqui e não tá na Twitch, não tá no Discord, exclamação Discord, eu acho que aparece. Se você quiser entrar. E aqui a gente tem vários negocinhos onde vocês podem mandar coisas. Tem desenhistas de plantão, compartilhem coisas, desenhistas. Olha só, quanto tempo que eu não entro aqui pra ver os desenhos de vocês. Quer dizer, em live, né? Porque eu sempre venho aqui dar uma olhada. Eu não lembro nem qual foi a última coisa que eu vi aqui em live, mas olha essas esses dotes artísticos que a gente tem aqui. Principalmente. Que spoiler o cacete. Spoiler o cacete, mané. Principalmente. Esse aqui. Olha que legal. Mas enfim, uma das coisas que vocês podem fazer aqui tem pra compartilhar coisas que vocês só quiserem mandar, que vocês acharem engraçado, legal. E tem coisas para reagir. A gente fez react há muito tempo atrás. Eu tava reagindo a tudo que vocês mandavam. Esse react aqui foi muito bem no YouTube. Mas olha só. O de Furry parece até agora. É aquele que a gente saiu e começou a ver. A gente parou de ver o vídeo e começou a ver artigos sobre furries. Tá, e daí eu cheguei aqui. E, tipo, eu queria continuar fazendo react, mas eu fiquei tipo, velho, olha as coisas que vocês mandam pra mim. Eu não quero reagir teto, dia azul, fitpole. Que porcaria que tá acontecendo aqui? Eu não sei o que é isso. E eu fiquei meio que tipo, ai, mano. Ai, Chicken Attack, eu não sei. O cara falando de triângulos e de fronteiras. Tá, tem bastante coisa aqui. Algumas delas eu realmente não dou a mínima. Algumas delas parecem legais. Isso aqui é TikTok, que a gente tava falando sobre o bagulho. Então, tem bastante coisa aqui que eu quero reagir, que eu quero ver, e tem bastante coisa que eu não quero ver. Mas, e daí a gente, e depois, alguma outra live, na live que vem, se pá, eu passo e vamos dando uma olhada rápida em tudo e ver se acha alguma coisa. Mas pra essa aqui, este vídeo, eu acho que tal Preá é alguém que entrou no canal e daí eu falei, olha, seja bem-vindo. E o cara deve ter, ou o cara deve ter perdido a sanidade mental quando eu falei bem-vindo, que é uma coisa que acontece bastante aqui. Deixa eu arrumar vocês. É uma coisa que acontece bastante aqui na live stream. Aqui na live stream e no YouTube também. Tanto de comentário de gente falando, meu Deus, ele falou bem-vindo, eu não aguento, eu vou explodir. Calma. Cacete, por que não funciona? Calma! Tá tudo bem, eu juro. Por mim mesmo, por Deus, pros meus pais. Ô, cacete de agulha. Calma. Não disse calma que tá tudo bem. Só esqueci de arrumar isso aqui. Então, a pessoa deve ter colocado ali esse vídeo do Daniel Alvarenga. Professora coloca feminista pra calar a boca. Feminista, eu adoro como feminista aqui tá. Qual que é o nome? Censurado. Por algum motivo. Pra calar a boca ao vivo. E daí tem aqui a professora, provavelmente, a feminista chorando. E o cara morrendo de dar risada. Daí eu falei, tá bom, quer saber? Eu sou um ser humano, eu sou fraco também. E às vezes eu só quero discutir. Tá?
E a discussão sobre transformar a gramática, a língua portuguesa em uma língua neutra é tão fácil de qual que é o nome? Ai, tem cabelo na minha boca. De discutir a favor sobre, porque o pessoal que não gosta da língua neutra não tem a mínima ideia sobre nada, sobre do que está sendo falado, sobre do que está sendo proposto, sobre como que funciona, não sabe de nada, só quer reagir e falar que não é bom e que não. Então, eu acho que é importante, eu acho que vai ser bom para as pessoas que não sabem de nada a gente trazer um pouco de informação aqui e também para eu me sentir mais inteligente do que eu sou, tá? Smurfando. Agora eu não sei. Toda vez que falam sobre isso, sempre tem tipo os mesmos argumentos. Pegam alguma minoria pra falar que vão excluir a minoria. Pegam, tipo, sei lá, os cegos. Vão excluir os cegos. Vai acabar com a língua portuguesa. Ninguém vai conseguir mais falar. As pessoas vão ser vão ser presas por falar o português errado. Sempre tem os mesmos argumentos. Eu até deveria ter feito... Quer dizer, se eu ganhasse dinheiro com o canal, quem sabe eu faria. Mas eu não ganho. Então seria muito trabalho pra nada, pra pouca coisa, pelo menos. Mas ter feito uma cartela de bingo com os argumentos e ver se no vídeo a gente consegue pegar todos eles. Porque são sempre os mesmos. Mas vamos ver. Quem sabe a professora e Daniel Alvarenga vão me surpreender e calar a minha boca ao vivo também. Então a gente já começa bem aqui. Daniel Alvarenga tem 1.3 milhões de inscritos. E também, então, é claro, o pessoal tem 1.3 milhões de inscritos, então não nem importa eu falar isso, né? Que seria uma gota no oceano de comentários pra essa pessoa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, pra todo mundo que tá assistindo aqui, pra todo mundo que tá assistindo no YouTube, pode ser que aqui eu me empolgue e fale de uma maneira um pouco desrespeitosa. Ok? Eu quero deixar claro que se eu faltar com respeito ao Daniel Alvarenga nesse react, é porque eu não respeito as opiniões que ele vai passar aqui. Ok? Quero deixar bem claro isso, pra não ter dúvidas. Mas não quero ninguém indo lá encher o saco da pessoa. Se eu falar alguma coisa que ofender a pessoa, sou eu e a pessoa, e a gente se vira, mas sem ficar, tipo, guerrinha, um indo lá xingar o outro, nada disso. Daí deixa só pra gente e a gente fala aqui no nosso chat e tá tudo bem. Então vamos ver qual é que é... tá com ativar o Windows aqui, pera lá. Ok, então vamos ver. O vídeo tem 8 minutos, o que é ótimo, porque daí eu tipo, sei lá, vou demorar 1 hora pra fazer esse react. Já demorou 8 minutos só pra eu começar o vídeo, então... vamos ver. Daniel, professora coloca feminista para calar a boca ao vivo. Nem falou que o YouTube desmonetiza feminista. Eu não acho que isso seja real. Eu não sei se você tá falando sério ou não. Vamos lá. Mais um vídeo. Que demais! Então, pessoal, já mande esse vídeo aqui, pelo menos deixa eu para ajeitar 10 o áudio. pessoas Me no seu digam se WhatsApp, tá pra muito poder baixo, ajudar se tá esse muito canal aqui a alto, se engajar tá tudo e bem. Eu acho que alcançar aqui mais tá bem, pessoas. né? E é claro, deixa o seu like Claro que eu falando por cima dele deve ficar difícil de entender o que tá falando, mas... também, que é o seu joinha e me segue no meu Instagram. Lá tem os melhores memes da internet. Como que eu consigo manter o meu bom humor com tanta bosta acontecendo aqui no país? Aí quando eu vou no banheiro e me olho no espelho... Quando que foi esse vídeo? Era outra coisa que eu queria ver. Tem como ver isso? 1 ano atrás. 1 ano atrás. 1 ano atrás. Então... não é tão velho assim, mas... aí eu entendo, não tem como não rir. Mas sério, cara, tem hora que a gente perde a paciência, né? Olha só o que aconteceu agora. Uma jornalista chamada Ana Paula Renault, e eu não tô falando daquela marca de carro que é uma bosta, eu tô falando da... Uma jornalista Ana Paula que não é a Ana Paula padrão, parece fake news. Então, acredite... Ana Paula padrão é jornalista, né?
Eu acho. Não sei. Essa jornalista, ela foi em um programa de rede nacional pra poder tentar... Gostei da sua camiseta. Quer saber? Vamos começar aqui de boa, com elogios. Bela camiseta do cachorrinho, de óculos. Uma ótima camiseta. Achei digno. Justificar o uso da linguagem neutra. O que aconteceu aqui que... Houve um crime atrás da prateleira dele? Como muito Desculpa, não prestei atenção. Para poder tentar justificar o uso da linguagem neutra. Ou como muitos chamam, né? A linguagem do Mussum. Aí você me fala, é inacreditável ou não é? Logo uma jornalista, né? Que a gente espera o quê? Que fale corretamente, que escreva corretamente. Mas não, pelo que parece, ela quer que seu filho fale igual idiota. Não, eu fico pensando. Ok. A gente tá tendo grandes argumentos até agora. Pensando, né? Porque eu não sou pai, mas, pô, tem um monte de pai e mãe que trabalha, se esforça pra poder mandar o seu filho pro colégio, pra criança poder ficar inteligente. Aí a criança chega em casa, a mãe fala, né? Vem aqui, endemoniado. Fala pra mim, minha criança, minha vontade de sumir. Quanto que é 2 vezes 2? Aí vai a criança e responde. 7. Eu sou bom de matemática porque eu joguei Slay the Spire. Então eu sei que é 7. Schwarzwald. Tipo Schwarzenegger. Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo ao canal, espero que se divirta. Onde? 4. Aí fica a pergunta, o que você faz? Você enche de porrada ou manda pro fonoaudiólogo? Não encha de porrada, por favor. Se você... Eu sei que o cara não é pai, eu também não sou. Se você tem filhos, por favor, filhos, não batam na criança, isso não é jeito. Essa dúvida, né? A dúvida da... Mas aqui a gente já começa com uma coisa bem legal, então vamos ver o que ele falou aqui, ó. Pergunta. É o que eu digo quando eu falo que essas pessoas que ficam falando, que são tão fortemente contra a língua neutra, não entendem do que está sendo falado. Então ele deu o exemplo aqui. A criança vai, quanto que é 2 vezes 2 no colégio? O que você faz? Você enche de porrada? E o que ela responde? Vai a criança e responde 4. Aí fica 4. Então tá vendo? Porque acha... Francisco, como é que você tá? Tudo bem? Bom dia. Porque as pessoas acham que tudo que acaba com o que acaba com A tem que ser mudado pra E. Assim, do nada. Cadeira tem que ser cadeira e 4 tem que ser 4. Quando, obviamente... Eu não sei se esse cara realmente acha que é isso o que está sendo proposto, mas isso é obviamente uma... sei lá, a pessoa não tem entendimento nenhum do que está sendo proposto. Não é isso, certo? A cadeira vai continuar sendo cadeira. Não tem problema, cadeira. Cadeira não tem gênero. Você não acha uma cadeira... que é homem, ou uma cadeira que é mulher, ou uma cadeira que é não binária, ou uma cadeira que é trans. Não tem isso. A cadeira é só a cadeira, é um objeto, tá tudo bem. Despertador também. A língua portuguesa tem isso, dos objetos terem ser falado com a ou o, né? Que não tem no inglês, por exemplo. Mas aqui, a língua neutra é só para quando a gente está falando sobre seres humanos. Não numeração neutra. Não tem numeração neutra. Né? Tá tudo bem esse resto. É só para os seres humanos mesmo. Fica a pergunta, o que você faz? Eu acho que isso aqui já deixou um monte de gente que estava em pânico em casa. Já ficou... agora eu estou mais aliviado, eu espero. Espero que eu tenha aliviado o coração de bastante pessoas. Você enche de porrada ou manda pro fonoaudiólogo? Fica essa dúvida, né? A dúvida da sociedade brasileira. E pra piorar... A dúvida da sociedade brasileira. É essa dúvida que a gente... Foi um ano atrás. Um ano atrás a gente ainda tava... a gente ainda tá ferrado com corona, mas a gente tava mais ferrado com corona ainda. Eu acho que era exatamente essa dúvida que tava todo mundo se perguntando da sociedade brasileira. Vamos lá. Ainda mais, as pessoas que eram pra lutar para que as pessoas falassem certo, estão defendendo isso. Só que dessa vez... Era pra lutar pra falar certo? Jornalista é pra lutar pra falar certo? É esse a profissão de jornalismo? É lutar pra que as pessoas falem certo? O que quer que seja o certo, falem gramaticalmente correto. Eu era assim antes, eu não sou jornalista, mas antes eu era assim, eu via a pessoa colocando mais ao invés de mas,
Eu acho que você tá colocando mais... Era de um bagulho assim, porque muitas pessoas escrevendo errado eram jovens que depois iam ter que escrever numa redação, se escrever errado tá ferrado. Então era mais um bagulho pra corrigir mesmo, mas pelo amor de Deus, se você tá lá com uma pessoa, a pessoa fala problema ao invés de problema, ninguém vai lutar pra que a pessoa fale corretamente, certo? Tá tudo bem falar problema. Só se você escrever numa redação do Enem, você vai se ferrar um pouco. Então espero que isso não aconteça numa redação de Enem, mas se a pessoa fala problema, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Essa jornalista... Não tem que ter luta pra falar certo. Certo. Não se deu bem no programa, não. Porque tinha uma professora nesse programa de português chamada Cíntia Chagas, que ela tá sendo o terror desse pessoal que defende a linguagem terror. E ela falou na cara Meu Deus do céu, agora eu tô ferrado. Porque a Cíntia vai... a Cíntia, ela é... Sabe o que a Cíntia é? Ela é tipo... o Adam Smasher. Aqui, ó. Deixa eu pegar alguma foto da Cíntia... da Cíntia... A Cíntia quando alguém fala de linguagem neutra. Cadê? Aqui. Quando alguém fala de língua neutra, alguém fala de gênero neutro, de repente a Cíntia aparece. O terror. O terror do pessoal que defende a linguagem neutra. É o grande chefe que a gente vai ter que enfrentar aqui agora. Meu Deus do céu, eu estou com medo. Eu assisti o anime, por isso que eu conheço o Adam Smasher. O anime deu até vontade de jogar o jogo do Cyberpunk. Eu gostei, foi legal. Não foi o melhor anime do mundo, mas foi legal. Azevedo, como é que você tá? Tudo bem? Bom dia. Vamos ver o terror, vamos ver a Cíntia. Que quem defende isso é imbecil. Olha o argumento. Você já pode imaginar. Olha o argumento, hein? Quem defende isso é imbecil. O clima que ficou o programa. Por quê? Eu estou esperando, vamos ver se nos próximos minutos o Daniel vai responder pra gente por que é imbecil. Por que eu sou imbecil. Deu vontade de jogar o jogo, mas o jogo não tem nada daquilo, então, vamos ver esse vídeo, então já pega a sua pipoca, chama a sua família, que tá muito bom. E vamos lá, chama a família, eu concordo. Vai lá, gente, coloca no WhatsApp, chama a família, coloca todo mundo aqui na live stream pra gente assistir isso aqui junto. Você tá assistindo no YouTube, chama o pessoal, compartilha o vídeo, dá o joinha, adiciona nos favoritos. Mais a respeito desse assunto. Pessoal, eu tive que dar uma mudadinha na voz. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas infelizmente eu tive que fazer, porque senão tem vídeos que caem se eu não fizer isso. Fez o quê? Que você está indo contra é o Willy Nilly. Olha, alterou a voz. E era no Pânico que tava acontecendo, então a gente sabe que já vai vir coisa boa aqui. Se tá no Pânico é porque vai vir coisa boa. Obrigado, Daniel, por alterar a voz. Eu também não peguei autorização do Daniel pra reagir. Daniel, por favor. Não me ferra, tá? Um dia perguntaram pra pessoa qual era o maior medo. Respondeu, não tenho medo de apocalipse zumbi nem de bomba nuclear, mas sim da Cíntia, o terror. Era o terror da cercaninha onde morava e na escola. Até o professor com a Cíntia aprendeu. Sim, dialeto não binário. Willy Nilly, mas isso é o quê? Vai ser um projeto? O que vai ser essa história aí do Willy Nilly? O Willy Nilly é uma invasão que uma elite pseudo-progressista tem feito. Caraca, mano, é uma invasão da elite pseudo-progressista. Escolas e nas faculdades. Eles estão implantando o dialeto não binário de forma sorrateira, como quem não quer nada, nas escolas e nas faculdades, por meio de, nas por faculdades. exemplo... Eu tô fazendo faculdade hoje em dia. Eu tô fazendo faculdade de psicologia. E, mano, é muito isso. Tem total razão, assim, que eu entro na faculdade, se eu falo sem ser no gênero neutro, eu sou expulso. Eu sou expulso, é muito sorrateiro, nem viu, é como um sapo na água fervendo, a gente tem até um sapo aqui. A gente nem vê e de repente, caraca, colocaram. Sim, nas escolas, estão ensinando isso para as crianças. Não são as crianças que estão falando pros professores nem nada do tipo. São os professores que estão colocando isso de maneira sorrateira nas escolas. E estão ensinando, com certeza. Nick Place, como é que tá? Tudo bem? Bom dia.
Até o professor com a Cíntia, que também é professora, aprendeu. Até a Cíntia com ela mesma aprendeu. Queridos alunos, sabe? Só que o interessante é que é impossível escrever um parágrafo minimamente compreensível nesse dialeto. Impossível! Impossível! Impossível escrever um parágrafo nesse dialeto. Uma vez eu tentei, e ela tem razão. Impossível. Uma vez eu peguei e comecei a escrever. Quando eu ia encerrar, quando eu tava chegando perto de encerrar o parágrafo, a minha mão explodiu. E... tipo, realmente não tem como. Deus desceu do céu e pegou a minha mão e falou assim, não vai encerrar esse parágrafo. Então, o que a gente vê, na verdade, é mais uma vez a utilização de minoria. Né? Por que eu não consigo só deixar essa porcaria passar pra gente ver logo? Por parte de políticos, para quê? Para ganhar votos. Políticos para ganhar votos, sim. Eu lembro quando o Lula tava fazendo o turnê da política dele, que ele falou, vou colocar o gênero neutro, e daí todo mundo falou, sim, era isso que eu queria. Agora eu vou ganhar voto, porque é uma coisa que fora da internet, fora do Twitter, todo mundo sabe o que isso significa, todo mundo tá indo atrás e todo mundo tá vendo isso, vamos ganhar voto com isso. Todos os maiores, até o Bolsonaro, eu lembro que começou a falar em gênero neutro pra ganhar votos, quando ele tava ficando desesperado no final. Porque ganha muito voto. É uma estratégia. A estratégia do político, se o político tem a estratégia de falar de gênero neutro pra ganhar voto, ele tem a mesma mentalidade minha, de estratégia pra crescer o canal no YouTube. Tipo, olha, God of War, ninguém tá assistindo e não tá dando nenhuma visualização. Vamos continuar jogando. Dane-se. Minha avó no WhatsApp só fala disso e eu nem tenho mais vó. Aí, ó, tá voltando do outro reino pra falar de gênero neutro. Porque fantasma não tem sexo. Como é que fica? Aí complica. De políticos para... Já viu algum regra 34 do penadinho? Não tem. É liso. Penadinho. Aqui, para ganhar votos. Vai lá e pega. Penadinho. Exatamente. Pega aquela minoria e fala, vou te dar voz. Só que é uma voz que são pessoas que não correspondem nem a 1,2% da população. Então dane-se! Desculpa. E com isso, a gente exclui os cegos, eu já falei isso aqui. Sim. Exclui os cegos. Opa! Opa! Eu falei... O que eu falei quando ia começar? Eu falei do cego, agora eu não lembro se eu falei do cego ou não. Mas sempre pega algum pra falar que exclui alguma... Exclui os cegos, foi exatamente o que eu falei. Meu Deus do céu, o cara é um gênio. Que fazem... Exclui, tá excluído os cegos. Depois dessa, os cegos foram de Thanos. Não, já era. Se você tem linguagem neutra... Porque é uma coisa muito complexa. Muitas pessoas não sabem, mas no cérebro da pessoa cega, quando o olho para de funcionar, mexe com o cérebro da pessoa cega, e daí se ela ouve uma palavra, em vez de falar amiga, fale amigue, ele não consegue ouvir, ele fica surdo também. Ele não consegue ler a palavra que tem E no final, porque ele tá cego. Ou elo tá cego. Se falar elo, ferrou. Não dá, ele não consegue compreender, não computa. Muito científico. Leitura por meio de softwares, a gente exclui os disléxicos, que têm tanta dificuldade com as letras, a gente exclui os surdos, que precisam compreender por leitura labial. Ou seja... Ok, então vamos lá. Vamos ouvir de novo sem eu parar. Vamos só deixar a Cíntia falar sem eu ficar parando toda hora, porque eu não consigo não clicar o espaço na barra. A gente exclui os cegos, eu já falei isso aqui, cegos, que fazem leitura por meio de softwares. Ela já falou isso. A gente exclui os por leituras por meio de software. Eu não deixei ela falar. Desculpa, Cíntia, vai. Não correspondem nem a 1,2% da população. Vai anotando. E com isso, a gente exclui os cegos, eu já falei isso aqui, que fazem leitura por meio de software. A gente exclui os disléxicos, que têm tanta dificuldade com as letras. A gente exclui os surdos, que precisam compreender por leitura labial. Por leitura labial, ok. Então vamos lá, Cíntia, vamos lá. Exclui os cegos que precisam entender por software. Essa é o que eu digo.
de que as pessoas que são contras não entendem nada e não sabem do que estão falando sobre isso, não entendem a proposta. Porque esse bagulho de linguagem neutra, não sei se começou desse jeito, mas muito tempo atrás, no Twitter, o pessoal começou fazendo desse jeito aqui, ó, que tá aqui em cima. Tá vendo? Em vez de falar feministo ou feminista, colocavam um arroba no final. E aí isso aí ferrava mesmo, porque se você colocar desse jeito em algum software de áudio aqui, vamos ver. Amig e daí arroba. Amig arroba. Amig arroba. Sabe? Então se você escreve desse jeito em algum lugar e daí uma pessoa que é cega vai usar pra ouvir, vai colocar robozinho pra ouvir, Amig arroba. Vai ficar um saco, né? Vai falar, ok, amig arroba é isso, não, eu tô na frente da bagaça. Mas, porém, com tudo entretanto, no entanto, isso foi só quando começou lá no Twitter. Que as pessoas estavam pensando em como fazer o negócio e depois foi aumentando. E pessoas foram pensando melhor em como fazer e viram que isso ferrava pessoas surdas, que acabava excluindo, e desenvolveram um outro jeito de escrever de jeito neutro que não desse problema. Então, vamos fazer o teste. Lê professore do pânico não sabe do que está falando. KKKKK. Se isso der errado, eu vou ser calado a boca ao vivo. Lê professore do pânico não sabe do que está falando. KKKKK. Olha que magia. Como o Azevedo tá falando, olha que coisa mágica. Lê professore do pânico. Agora a gente ainda pode ver que ela tá falando um pouco errado. Tá falando professore por algum motivo? Lê professore. Por que tá falando? Por que a robô do Google tá errando a parte que tá gramaticalmente na norma culta e não tá errando a última parte? E nem o lê. Lê é uma coisa que existe, mas enfim. Lê amig. Lê amig do pânico não... Tá vendo? Olha só que coisa maravilhosa. Não tem problema nenhuma. Isso já foi resolvido, né? Os robôs já estão conseguindo ler. Tá tudo bem. E aí, se você falar que... porque uma pessoa surda não vai conseguir entender se ela ouvir... Lê amig do... Aí você tá falando que uma pessoa surda não vai conseguir entender se ela ouvir. Com certeza. Se uma pessoa cega não vai conseguir entender se ela ouvir... Lê amig... Aí você tá falando que a pessoa, por ser cega, é burra, e eu acho isso bem babaca da sua parte, né? Eu acredito totalmente na capacidade de entendimento das pessoas cegas de entenderem ler amig. Agora, outra coisa que ela fala, até a tradução transforma amig em friend, olha só, eu nem tinha visto isso. Depois do arroba virou amigos. Então foi tudo meio junto, Francisco, pelo que eu lembro. O pessoal começou amig arroba, daí com X, e foi evoluindo. E agora já tá num lugar bem melhor. Um ano atrás já tava bem melhor, eu não sei. Vai ver quando a Cíntia falou, é muito mais antigo do que um ano atrás, porque um ano atrás é o vídeo que a gente tá vendo. Vai ver a Cíntia no Pânico, o terror da linguagem neutra no Pânico foi há muito mais tempo, e daí ela tava certa. Mas eu acho engraçado aqui o nosso... querido Daniel vendo o vídeo e concordando com a professora que tá excluindo as pessoas cegas. E aqui o título dele tá aí, ó. Professora coloca... Vamos ver como é que isso fica com a robô do Google falando. Professora coloca F3 M... Daí isso aqui é um 1 ou é um I? É um I maiúsculo? Eu acho. É um I maiúsculo, porque tá tudo maiúsculo. Então, pera, deixa eu colocar tudo maiúsculo. Não acho que vai ter diferença. Coloca
daí dólar, @, pra calar a boca, opa, escrevi colar, calar a boca ao vivo. Eu escrevi ao com L, mas vocês não viram, então não tem provas. Ok? Olha aí. Teacher put algo to shut up live. Olha só, nem conseguiu traduzir. Vamos ver se consegue ouvir. Professora coloca F3 mini dólar T @ pra calar a boca ao vivo. Pô, Daniel! Daniel! Cacete, Daniel! Talvez não funcione com burros. O Daniel tá tão preocupado com as pessoas surdas? Cegas? Nossa, eu tô ruim, hein, de cego e surdo. O Daniel tá tão preocupado com as pessoas cegas, mas aí coloca isso no título. Como é que as pessoas cegas vão entender qual que é o título do seu vídeo, Daniel? Poxa, Daniel, aí não dá. Aí eu não entendo. Ou seja... Daí ok. Daí ela falou das pessoas dislexas. Dislexas ou disléxicas? Dislexia. Como que é, professora? Me ensina. A gente faz leitura por meio de softwares, a gente exclui os disléxicos. Disléxicos. Das pessoas disléxicas. Diz Alexa, dar Prime de inscrição pro canal Coruja Sonâmbula Live. Cadê? Vocês têm que começar a assistir a minha live stream sem... Começa a assistir a minha live stream sem fone de ouvido, gente. Não tem problema, eu juro. Pode começar a assistir a minha live stream sem fone de ouvido. Eu prometo que nada vai acontecer. Carol, como é que você tá? Nick Plays, como é que você tá? Tudo bem? Bom dia pra vocês dois, sejam bem-vindos. Faz tanto tempo que eu tava falando como se vocês fossem novas pessoas aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Disléxicas. Pessoas disléxicas. Sim! Tem um grande problema com as pessoas disléxicas. É mais difícil para elas conseguirem aprender coisas relacionadas à leitura, a ouvir, a comunicação, a elas se comunicarem também. Tem um monte de problema. Nenhum deles é linguagem neutra. Pode ser que a linguagem neutra dificulte um pouco mais, porque está adicionando mais coisa para aprender. Mas ao mesmo tempo, olha só que legal. Eu estava lendo um artigo sobre dislexia já faz tempo. É um artigo em inglês. E estava pegando alunos dos Estados Unidos, né? E lá estava falando que existe mais dificuldade para crianças disléxicas aprenderem inglês do que outras línguas europeias. Então o inglês é mais difícil do que as línguas europeias. Se a gente estiver excluindo a linguagem, a língua neutra no português para as pessoas disléxicas, então será que a gente tem que excluir também o inglês, que é difícil? Que é mais difícil do que outras línguas europeias? Será que tem que acabar o inglês e todo mundo falar alguma outra língua europeia? Será que a gente tem que achar a língua europeia, a língua mais fácil para disléxico e só ensinar essa? Não sei. Eu acho que não. Mas eu não acho que a gente deva... Tipo, sei lá, o que mais que a gente vai ter que tirar da gramática que já existe do português pra ajudar os disléxicos? É desse jeito que ajuda os disléxicos? Ou será que o que tem que fazer é municiar os professores para eles entenderem quais são as dificuldades de pessoas com dislexia e como lidar com isso, certo? A gente tem um estilo de aula que ferra as pessoas disléxicas, onde se elas não conseguem... pessoas disléxicas demoram mais para escrever o que está na lousa. E aí, se elas demoram demais, vai lá o professor e apaga porque demorou demais e tem que ser rápido, então não dá tempo. Eu acho que tem até uns bagulhos no Enem que as pessoas disléxicas têm que... tem mais tempo para fazer, o que eu acho ótimo. Então tem toda essa gama de problemas. Poxa, dar treinamento para os professores
entenderem como fazer, como identificar o jeito de aprendizado dos alunos e trabalhar com isso, certo? Que tem gente que aprende melhor só com voz, tem gente que aprende melhor com coisas palpáveis, tem gente que aprende melhor com leitura. Então ver isso e daí trabalhar com isso e ver como formular a aula para conseguir ajudar essas pessoas que estão com mais dificuldade, conseguir ajudar essas pessoas que estão com mais dificuldades. Como o que mais que pode fazer para ajudar as pessoas disléxicas? Uma grande parte do que pega as pessoas disléxicas é falta de autoestima, principalmente se a dislexia não é vista quando é cedo, né? Então, se a pessoa já passa de quando é criança, já está no ensino médio e nem sabe que é disléxico e é disléxico, a pessoa é disléxica e nem sabe, a autoestima dela ferra, porque ela não consegue se ver como... Ela se acha inferior dos seus colegas, porque ela não consegue entender tão rápido quanto. Ela se sente burra, ela se sente preguiçosa. Muitas vezes tem professor, eu acho que se você falar com uma pessoa disléxica, ela vai te dar exemplos de quando professores não foram pacientes, de coisa tipo, se não escrever certo vai ficar aqui no intervalo escrevendo, de punição e de tipo de insultos desse tipo. Tem muitos professores que sabem, que são legais e que entendem, e tem muitos que não são também. Então isso tem que ser visto. A ideia em sala de aula sempre tem que vai escrevendo as coisas e daí você tem que escrever no caderno e prestar atenção no que está sendo falado ao mesmo tempo para você aprender. Já é difícil para qualquer pessoa isso. E para pessoas que têm dislexia isso é muito mais difícil. Então, todas essas coisas, olha só, jeitos de ajudar as pessoas disléxicas. Olha só uma infinidade de coisas que você pode fazer para ajudar. Excluir a linguagem neutra ou não é uma delas. A linguagem neutra não exclui ninguém. O problema da dislexia é em aprender, certo? É um obstáculo maior ali para aprender, então a gente tem que tornar mais fácil o aprendizado. A gente não vai pegar uma pessoa disléxica e vai falar, você não vai ter aula de inglês nem de espanhol na escola porque você é disléxico, então você não é capaz? Eu não sei, eu acho que as pessoas disléxicas são totalmente capazes de aprenderem linguagem neutra, inglês, português, português, espanhol e até japonês, que eu comecei a aprender japonês, é uma desgraça. Deixa eu pegar aqui pra quem não viu. Qual que é o nome do hiragana? Né? Os símbolos. Olha só essa palhaçada. Eles não têm aqui? Aqui, ó. Pera. Porque no japonês a gente tem esses símbolos. Que eles são... Que eles significam... Deixa eu abrir o link. Abrir imagem uma nova guia. Né? Eles significam, tipo... Aqui, a gente tem o A e daí aqui, esse aqui é K. Tá vendo? Não sei, deixa eu dar uma olhada na stream se vocês estão vendo. Tipo... Esse aqui significa K, Ki, Ku, Que e Ko. Entendeu? Cada símbolo é tipo uma sílaba. Mas o bagulho interessante é que a gente vai ter símbolos que meio que se repetem, só que só tem esse negocinho aqui. Então o G e o K são os mesmos símbolos. Tá vendo? Ku é a setinha pra esquerda. Gu é a setinha pra esquerda com 2 tracinhos. Eu não sei como que as pessoas disléxicas no Japão fazem pra aprender isso aqui.
Porque sem dislexia já é uma desgraça. Toda vez eu vejo isso aqui, eu falo, isso aqui é B ou é D? É B e D? Que são, eu nem lembro mais. Aqui, isso aqui é D ou é T? Isso aqui é tá ou é dá? Que desgraça. Por que não pode ter um negócio diferente? Ah, vocês não estão vendo aqui, ó. Eu sou bobo. Tá vendo? Esse aqui, ó. Dá. E daí aqui a gente tem o tá. Iguais. Só coloca o risquinho ali. E aqui a gente tá com a imagem ampliada, né? Vai tentar ler isso na imagem pequenininha lá. Mas eu acho que as pessoas disléxicas conseguem aprender japonês também. Só é mais difícil, é claro que é mais difícil, mas o que a gente tem que ver são os obstáculos pro aprendizado, não aprender menos coisas ou se colocar mais coisas. As pessoas disléxicas não vão conseguir aprender. As pessoas disléxicas não são burras. Dislexia, todo negócio ali no cérebro de como funciona e de um probleminha pra conseguir dar na decodificação. Tem todos uns bagulhos ali no cerebelo. Tem outro bagulho que fala também do eu esqueci o nome. Fono alguma coisa, mas é como que as palavras... Sabe quando você coloca alguma palavra no Google e daí aparece? Tipo, gato. Ué, não apareceu? Cat. Fonemas. É esse o nome, não é? Tem um probleminha também para entender os fonemas. Também vale ressaltar que dislexia, como a maioria das coisas na psicologia, é um espectro. Tem gente que tem uma dislexia muito mais forte, tem gente que tem uma dislexia muito mais leve. Enfim, se você está preocupado com dislexia e de como ajudar as pessoas disléxicas e como não excluir elas, não é focando em gênero neutro que você vai fazer. E isso é uma estratégia que sempre usam, sempre o pessoal que vai falar alguma coisa. Ó, geralmente o pessoal de direita, ok? Nunca dá a mínima para nenhum grupo que é excluído, nenhum grupo que é... Não é minimizado. Qual que é o nome? Grupo minoria. Para nenhuma minoria. Aí, quando vai falar de alguma coisa pontual, daí pega para usar de escudo. Olha só aqui. E como não entendem nada sobre a minoria, não conseguem fazer nenhum argumento e passam vergonha. Grupo em tela cheia, modo janela. Ó. Japonês não tem dislexia, esse é o segredo? Então, vai ver isso. Vai ver tem alguma coisa na genética. Eu fiquei sabendo que tem um bagulho na genética de japonês que tem alergia a álcool. Vocês sabiam disso? Não, eu não sabia, não. Mas japonês tem alergia a álcool. Não tem o que é a enzima que quebra o que quer que seja do álcool lá. Não tem. Olha só. E também chinês. Tem umas pessoas chinesas, acho que a maioria das pessoas chinesas não tem, na genética delas, não tem o bagulho que faz com que soe nas axilas. Sabiam dessa? Olha só. Eu acho que é isso, que não soe nas axilas. Não precisa de desodorante na China. Você não vê desodorante chinês ali. Eu acho. Eu vi isso em algum lugar. Eu aprendi. Enfim, e não sabe, e não faz. E daí falou também das pessoas... Qual foi a outra que tá excluindo aqui? E com isso, a gente exclui os cegos, eu já falei isso aqui, você já que falou. fazem leitura por meio de softwares. A gente exclui os disléxicos, que tem tanta... Os cegos não fazem leitura por meio de software. Fazem leitura por meio de braille, né? No software, eles ouvem, a não ser que eu esteja perdendo alguma tecnologia aqui que eu não sei. Dificuldade com as letras, a gente exclui os surdos que precisam compreender por leitura labial.
Os surdos que precisam compreender por leitura labial. Meu Deus do céu! Alguém sabe? Ó, o Nick Place falou que é álcool desidroganese o nome da enzima. Não sabia. Ninguém pensa nos cegos quando coloca aquele monte de caracteres no nickname do Twitter. Eu falei aqui, ó, Carol. Né? Que ninguém pensa. Mas é assim. Surdos que fazem leitura labial. Gente, eu dou um prêmio pra vocês descobrirem qual que é a porcentagem da população de pessoas surdas que se comunicam através de leitura labial apenas. E eu não sei o quão... eu não sei. Eu realmente não tenho a mínima ideia sobre leitura labial. Eu não sei o quão... seguro é a leitura labial. E eu não sei o quanto que é a diferença que faz se eu falar amigo e amigue. Amigo, amigue. Alguém consegue ver a diferença na... Amigo, amigue. Amigo, amigue. Vocês conseguem ver? Amigo, amigo, amigue. Amigo. As pessoas com leitura labial conseguem... estão vendo a microexpressão no meu lábio pra ver a diferença entre amigo e amigue? Porque eu acho que não. Enfim, a população surda que fala de leitura... a população de pessoas surdas que se comunicam através de apenas leitura labial é extremamente baixa. Não tem... Tipo, extremamente baixa. E não é algo reliable, certo? Agora a gente tá no meio da pandemia, daí tem que ficar de máscara. E aí, ferrou as pessoas surdas. Eu não tenho. Mas eu tenho um bigodão. Ferrou as pessoas surdas. Pessoas surdas não podem se... Qual que é o nome? Se apoiar apenas em leitura labial para viver as vidas. E a maioria das pessoas surdas não são... Bom, não sei se a maioria das pessoas surdas... Bom, eu acho que sim. A maioria das pessoas surdas se comunicam através de Libras, linguagem de sinal. Da língua de sinais, aliás. Língua de sinais. Brasileira. No Brasil. Nos Estados Unidos, eles não se comunicam de Libra. Porque não é a linguagem de sinais brasileira nos Estados Unidos. Por que eles iam fazer isso? Não faz o menor sentido. É outra. Mas aqui no Brasil é a linguagem... É a língua brasileira de sinais. Então, se você está preocupado com pessoas surdas não conseguindo se comunicar e para não excluir elas, vamos começar a colocar Libras como matéria nas escolas, sei lá, no ensino médio, no ensino fundamental mesmo. Só para aprender o básico, não precisa sair super fluente, mas só para saber falar, tipo, onde fica o hospital, você entender, onde fica o hospital. É a única coisa que eu sei também. Eu sei o quê? Bom dia, bom dia? É isso? É alguma coisa assim? Você também tem que fazer as feições. Bom dia, eu acho que é isso. O bagulho você tá preocupado com as pessoas surdas? Ótimo, fico feliz. Não é a língua neutra que vai ferrar essas pessoas. É a falta de conhecimento sobre linguagem de sinais que ferra essas pessoas. E eu ficaria super feliz se a professora aí começasse levanta a bandeira de ensinar Libras no ensino médio, no ensino fundamental. Vamos fazer funcionar. Professora Adam Smasher. Vamos lá, pô. Claro. Eu acho da hora pra cacete. E eu... Qual que é o nome? E uma das matérias facultativas que eu tenho na faculdade é de Libras, e é a que eu vou pegar porque eu sempre quis aprender. Principalmente depois que eu assisti Koe no Katachi, é esse? O som do silêncio, o som da voz, a voz do silêncio, alguma coisa assim, que é fenomenal. Todo mundo devia assistir. Tá na Netflix, assiste. Eu tenho uma amiga que é surda, Carol falou. Oralizada e faz leitura labial. Desde que você esteja falando normalmente sem cobrir a boca, ela entende tranquilamente. Caso não entenda, ela pega o contexto e entende mesmo assim. Então, mas bom, é isso que eu tô falando. Você sabe mais sobre isso, Carol? Se, tipo... Porque o que eu
entendo sobre é que vai ver mais ou menos como a boca tá se mexendo e vai falar, tipo, falou amigo, tá falando amigo, sabe? Mas tem bastante inferência nisso, não dá pra saber certinho. Será que dá pra saber certinho? Não sei. É o que você falou, caso ela não entenda, pega o contexto e entende. Então vai em bastante contexto. Você acha que mudar... Bom, se a pessoa também aprende que há ver a diferença entre amigo e amiga, vai ver a diferença entre amiga também. E vai falar, ok, uma palavra nova e aprender. Não vejo muito problema nisso. Segundo curso que eu fiz com o Metaforando... meu Deus do céu! Quando você falou amiga, seu olho teve um micromovimento chamado XC69CY. Nossa senhora, 6Y, como odeio esses bagulhos. E se um surdo for conversar com o mudo vai falar para o surdo ler os lábios dele? Bom, não, né? Mas, enfim. Então, é isso. Você tá preocupado com pessoas surdas, vamos fazer algo para as pessoas surdas não ficar falando da língua neutra. Enfim. Ou então coloca aí uma pesquisa, um artigo mostrando como isso ferra as pessoas surdas, que daí a gente vê e eu acho super válido. Se realmente provar e não ser só vozes da minha cabeça, e realmente pegar e fazer a pesquisa e falar, nossa, olha aqui, ó, na verdade a linguagem neutra exclui os surdos de uma maneira, eu acho totalmente válido, e daí a gente tem que rever o bagulho. Não acho que foi a ideia da professora Adam Smasher. Ou seja, pessoa ninguém quer saber. Defender. Opa, oi! Aprender por leitura labial. Ou seja... pessoa ninguém quer saber. Ninguém quer saber, Daniel. Ninguém quer saber. Dessas pessoas, ninguém... Opa. Não dá pra ir mais pra cima. Dessas pessoas... cacete. Dessas pessoas ninguém quer saber, Daniel. O defensor. O que se preocupa bastante com as pessoas não conseguindo entender, aí com as pessoas cegas não conseguindo entender o título e tal. O Daniel se preocupa bastante. Ele se preocupa. São as pessoas da língua neutra que não se preocupam. Defender, sei lá, o ensino de Libras. Defender... O quê? Sim! Meu Deus! Sim! Concordei com a professora. Professora based. Tem alguma palavra based em português que a gente pode falar? Eu não pode falar professora baseada, daí fica estranho. Professora baseada. A compreensão melhor em relação ao autismo, ninguém tá faz, nem aí, porque tá nem aí. não lacra. Não, o Daniel tá. Embasada. Professora embasada. Boa, Azevedo, muito obrigado. Baseada. Professora embasada. Agora. E é uma minoria. Exato. Autismo também. Tem muito problema com a linguagem neutra. A professora Adam Smasher simplesmente colocou o autismo aqui no meio. Ninguém defender uma compreensão melhor em relação ao autismo. Eu preciso daquele emote do peixinho do Bob Esponja pra vocês colocarem no chat, sabe? Procurando, tipo, do que, por quê, oi, da onde que veio. Ninguém tá faz, nem aí, porque tá nem aí. não lacra. Agora, e é uma minoria. Exato. Agora, então, tudo que diz respeito à Check o nome, eu tenho que colocar. Procurando, tipo, o quê? Da onde que surgiu? Por que tá falando do nada? O que a linguagem neutra tem a ver com o autismo? Ninguém defende as pessoas autistas, aliás. Ninguém Bom, as pessoas que têm autismo. Eu prefiro falar as pessoas que têm autismo do que as pessoas autistas. Fico um pouco assim, poxa, as pessoas têm autismo, elas são muito mais do que isso, né? Ficar falando das pessoas autistas, só que já faz tanto tempo que eu aprendi a falar as pessoas autistas que eu continuo falando desse jeito. Ninguém tá falando sobre isso, ninguém quer defender nada sobre isso. Já vou deixar o BTTV tá ativo aqui também, tá? Entrar. Obrigado, Azevedo, por mandar o link. Eu vou adicionar. Adicionar ao canal. Pronto. o peixe procurando
Da onde que surgiu o autismo nisso aqui. Lacra. Agora, melhor em relação ao autismo, ninguém tá faz. Nem aí, porque tá nem não aí. lacra. Tá nem aí. Agora, E é uma minoria. Exato. A minha tela tá menor. Agora, Então. tudo que diz respeito à Mas- ideologia de gênero gera Sim, conversa e fuzuê. mas isso é importado dos Estados Unidos? O mundo inteiro tem esse... Mas onde pintou isso? Eu não sei te falar onde exatamente. Sei que no Canadá tem uma grande aprovação. Internacionalmente, o que a gente Pessoas pode... muito ricas. Modernas. Países muito ricos. É que a língua inglesa, moral. ela Procurando a relevância. Protesto, relevância. não tem esse marcador de gênero. Então, eu não sei muito bem desse movimento que a Cintia acabou de falar no Canadá, porque o Canadá tem o francês, sim, mas tem, né, Tem o francês, predominantemente lá o inglês, e que a língua inglesa não tem um marcador de gênero, né? Então, a gente observa que a Turquia é uma linguagem fluida, é uma linguagem neutra. No inglês, eles usam they, them, né? Mas também no inglês tem todos os problemas de gênero lá, de como se escreve, de como se refere a uma pessoa também, que as pessoas estão falando. Eu acho que se você escrever em um lugar, tipo, em uma prova, o they e them, eu acho, não tenho certeza. Não é da linguagem, da língua culta, eu acho que você estaria escrevendo errado. Não sei. Carol sabe bastante inglês. Neutra. Acho que a melhor palavra para se falar é uma linguagem neutra. Então a Turquia Neutra. tem a linguagem Meu neutra, Deus do o inglês é neutro, assim como É engraçado, o Daniel tá perdendo a sanidade mental aqui. Meu Deus do céu. A moça só tá falando que tem línguas neutras e que é mais legal do que línguas não neutras. E o cara perdendo a sanidade mental aqui. Eu perguntei, Carol, se nos Estados Unidos ou em qualquer lugar que fala inglês, se você escrever they, them, pra se referir a uma pessoa, sem ser no plural, você iria perder pontos numa prova, ou não? Porque lá é bem mais... há bem mais tempo já estão usando, mas eu não acho que tá na forma culta, né? outros países, né? Concordo plenamente com o que Cíntia falou, né? Até acredito que possa, sim, haver uma influência política, assim, nessa briga por essa implementação dessa linguagem não binária, dessa linguagem neutra. Porém, só da gente estar aqui... Todos os políticos são isso que eles estão falando, de linguagem neutra. Esse programa, né, podendo debater sobre isso, já é interessante. Aliás, todos les políticos. Porque a gente suscita o que? As minorias, a diversidade. Agora, uma coisa que eu gostaria de frisar é o seguinte, numa sala tem 10 mulheres e um homem. A gente fala o quê? Os meninos. Fala o quê? Todas ou todos? Mas é óbvio que todas já... Mas essa que é o ponto. A origem gramatical... Peraí, calma. A origem gramatical da linguagem não binária... professor aqui, ó. É neutra. Exatamente. Todos abrange todos e todas. Eu adoro isso. Na verdade, isso é comum de se fazer. Se você não sabe a quem está se referindo, fala they. Eu sei que é comum, Carol. Por isso que eu falei, já tá fazendo bastante, mas o que eu quero saber é se é da norma culta ou não. Se vai dar como certo ou vai dar como errado. Se você escrever em algum contrato, você pode falar they e them? Você não pode, né? Se você tá falando da maneira formal, você não fala. Esse argumento é ótimo, é sempre assim. Porque se você tiver um monte de pessoas, ali, e daí você tem 10 meninos e 2 meninas, você fala, olha, os meninos fizeram tal coisa, tal, blá, 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 as meninas ficam quietinhas, não tem problema nenhum. Se tiver um coletivo ali de 10 meninos, 2 meninos, você fala, as meninas fizeram aquilo, nossa senhora, menina, como é que pode, menina, como é que pode? Porque o todos é o neutro, porque o masculino é o neutro, quando tem masculino e feminino. Eu acho que masculino e feminino pode ser neutro quando só tem feminino ou só tem masculino, que daí não é masculino ou feminino, é só como se escreve. Então a palavra personagem agora já tem. Agora fizeram o personagem também, mas antes, originalmente, era só a personagem, pelo que eu sei. A personagem. E não tá errado se você falar,
a personagem do Fred, do Scooby-Doo, a personagem do Scooby-Doo, isso não tá errado, pelo que eu sei. Então se, né, só tiver o... Né, antes, quando não tinha o personagem, era só a personagem, e não tem outro comparativo, aí tudo bem. Mas se você tem todos e todas, então você tem masculino e feminino. Você tá se referindo. E daí ficar falando que o masculino é o neutro, não é. É masculino. Só é o padrão que se coloca. Daí eu não sei como que foi feito a língua portuguesa, né? Mas provavelmente foi porque foi feito na sociedade patriarcal, onde o homem é sempre colocado como o padrão ali de se colocar, né? É o homem foi a lua. Coisas assim. O marcador é masculino. Não é masculino. Não. O todos no latim é o todos e todas. O marcador de... Falou pouco, mas falou merda. Ela falou o cara que toda vez que abriu a boca pra falar no vídeo foi pouco e foi merda. Mas a gente não tá falando em latim. Cara do Pânico, a gente tá falando em português. Qual é que é o feminino? Não, ó, a língua portuguesa vem do latim. No latim havia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Na passagem do latim para o português, o neutro desapareceu e o masculino passou a fazer o papel do neutro. Então, quando eu digo boa noite a todos, eu já me refiro a todas. Se eu digo boa noite a gente tá falando em latim? Todos e a todas é uma redundância. Se eu digo... Corte rápido. Faca. Tramontina. Boa noite a todes é uma imbecilidade. Corte rápido. Na cara não, faca. Cíntia. Na cara não. É uma imbecilidade. Motivos. Vozes da minha cabeça. O que você tá falando? Viu mudo... Não quero piada de mudo surdo. Não tô menino pra isso. Nome de pátria... de Filho e de Espírito Santo. Mas assim, eu gostei que agora a Cintia, então, ela explicou que existia antes, no latim, o neutro, que era o que era todos com isso aí. Elo, agora estão tentando falar elo, delo e tal. Deus. Assim, só da gente estar explicando a evolução da língua pra vocês aqui, eu já acho que já é alguma coisa. Só da gente explicar que isso, na verdade, é uma imbecilidade. Que isso, na verdade... Por quê? Você... Ô, Cynthia Smasher, Adam Smasher. Latim é uma imbecilidade. Se no latim tinha o neutro, o feminino e o masculino, então latim é imbecil? É isso que você tá falando? Essa é a imbecilidade? Explica a imbecilidade. O que tá acontecendo aqui? Na França, a gente tá falando dos países. Na França foi proibido. A França proibiu na escola, né? Lógico, cara, lógico. Bota na cadeia, lógico, proíbe. Tem que botar multa. Tem que botar escolas, nos documentos públicos Maio, seja bem-vindo ao canal, espero que se divirta. Universidades. E a L'Académie Française, que é o mesmo um órgão semelhante ao que a gente tem aqui, que é a Academia Brasileira de Letras, falou, abre aspas, trata-se de uma aberração linguística. O que é uma aberração? Por quê? Por quê? Porque dificulta, gente... Ela me ouviu! A compreensão de textos para uma criança, para um adolescente. Dificulta. Não consigo compreender. Fui ler lá, tava escrito lê amiga e falei, meu Deus, o que tá escrito aqui? Não consegui ler. Dificulta o que não é pra ser dificultado, né? Aí o povo fala assim, mas a língua, ela evolui. Olha lá, Carol também, ó. Se eu ler elo num texto, eu explodo imediatamente. É muito difícil. Uma vez eu li elo, sabe quando você corre muito e daí começa a dar aquela pontada porque você não faz exercício? Tem alguma coisa quando começa a chover, daí você tem que correr porque você tá com alguma coisa na mão que não pode molhar. Caderno. Aí você corre, aí, nossa, você dá 2 passos correndo e já começa a dar aquela pontada do lado da barriga, assim. É isso que acontece toda vez que eu leio alguma coisa que tá em gênero neutro. É muito difícil. É muito difícil. Eu devia ganhar uma medalha de honra, aliás, por viver a vida nessa modalidade tão difícil, assim. Ela tá evoluindo. Ela evolui. Tá, mas a gente falava vossa mercê, depois virou vós mercê, depois virou você. Vai facilitando. Agora VC, já estamos escrevendo VC.
natural. Não havia ninguém assim. Você não fala todos, seu homofóbico, seu não sei o quê. É isso que acontece na rua. É isso que acontece. Quando alguém fala todos... Nossa senhora, outro dia eu tava lá na faculdade e eu falei, olha, eu acho que todos aqui, meu Deus. Cara, todos ali começaram a falar que eu sou homofóbico, que eu sou transfóbico, que eu sou não binário-fóbico. Pegaram as foices e os martelos, quebraram meu braço, me jogaram na cadeia. Nossa, foi um terror, foi um terror. Eu morri aquele dia. Só falo C mesmo porque eu gosto de Goiás. Klaus, como é que tá? Tudo bem? Bom dia. Tá um saco. A gente tá vivendo... Tá um saco. Com certeza. Eu não consigo mais sair na rua e falar todos. Porque todos me ferram quando falo isso. Patrulhamento linguístico que ninguém merece. Hoje, tudo tem patrulhamento ideológico. E o pior é que se você for contra isso, porque a gente sabe que vai prejudicar outras pessoas, né? Por exemplo, quem é cego, quem tem autismo, quem tem problema de audição. Vamos lá de novo ler. Vamos lá de novo, gente. Vamos lá de novo. Porque esse cara, ele tá muito... o Daniel... É Daniel, né? Daniel tá muito preocupado com as pessoas surdas. Opa. Que estão sendo prejudicadas pela linguagem neutra. Ele não... As pessoas cegas que estão sendo prejudicadas pela linguagem neutra. Ele tá muito preocupado. Professora coloca F3 mini dólar T arroba pra... Professora coloca F3 mini dólar T arroba pra Clara a Boca ao vivo. Pra Clara a Boca. Ele tá muito preocupado. Ele tá extremamente preocupado, gente. Vocês conseguem ver a preocupação na cara dele? Se você for contra, ou eu for contra, aí você é taxado de quê? De preconceituoso por essa galera. E aí você é cancelado. Só que nisso... Cancelado! Foi cancelado. Ele tem 1.3 milhões de subs. Esse vídeo tem 326 mil views. Pessoal aqui só dificultam a aprendizagem das crianças. Imbecilidade, tudo concordando com ele. Foi cancelado, gente. Foi cancelado. Cancelado demais. Fico em impasse. Malditas F3 mini dólar. Você vai lutar pra não falar igual idiota ou você não vai esquentar e vai ficar falando igual idiota? Bom, eu me posiciono, né? Porque eu já tenho cara de idiota. Pra que eu vou falar que nem um idiota? Tem cara de idiota, fala idiotice. Daí se você fala que nem idiota ou não sei. É por isso que eu prefiro assumir as minhas convicções. Eu acho que isso não vai ter nenhum benefício pra sociedade brasileira, para as pessoas. Não vai ter nenhum benefício. Nenhum pequeno benefício. Mas vai ter muitos malefícios. Enxergar uma pessoa falando errado o português, e eu não tô falando nada da Dilma, eu não consigo enxergar que isso vai ser um benefício para as pessoas, principalmente para crianças e adolescentes. Bom, pessoal, comenta aqui o que você tá achando desse patrulhamento ideológico de algumas pessoas. É legal o patrulhamento ideológico. Deixa eu ver o que esse cara faz no canal dele. Não conheço. Gente, olha, eu tava chamando de Daniel e é Daniela. Tava falando errado. Aí, ó. Vou ser cancelado. O que Daniela faz no canal dele? Mãe troca... dólar 3 show de filho de 4 anos. Inacreditável. Angélica fala que Luciano Huck não queria ao vivo. Ele queria gravado? Lacrador quer que todos falem feito um idiota. Tragédia no show da MC Pipoquinha. Foi tirar a roupa e deu ruim. Isso aqui... O cara, ele é o chefe da patrulha. Por que você, Daniela, tá reclamando da patrulha? Patrulha o quê? Ideológica? Achando,
principalmente para crianças e adolescentes. Bom, pessoal, comenta aqui o que você tá achando desse patrulhamento ideológico. Patrulhamento ideológico. Você é o chefe, você é o Wigan. Aqui, ó. O chefe da polícia do patrulhamento. Você é tipo o alto escalão. Você é o... Qual que é o... Qual que é o escalão do exército? Qual que é o maior? Eu já esqueci. É o brigadeiro. Oficial general. General da brigada. Você é o general da brigada do patrulhamento ideológico. Pra sua ideologia. Ok? Você é o capitão de corveta na marinha. Você é o contra-almirante do exército do patrulhamento ideológico. Você só faz isso. Por que você tá com... O que você tá reclamando? Você é autocrítica o nome? Estranho isso, meu Deus do céu. E vamos fazer um outro... Qual que é o nome? Um outro teste aqui, ó. Teste ao vivo. Eu posso me ferrar. Eu posso me ferrar se o teste der errado. Eu acabei de carregar um monte de vídeo de Daniela. Ok? Ó. Xuxa faz vídeo em espanhol. Vamos subir lá em cima só pra ver se tá funcionando. Ctrl F. Xuxa faz vídeo em espanhol. Ó, desceu. Ele tá pegando todos esses vídeos que eu abri. Dá pra achar no Ctrl F. Vamos lá. Surdo. Nada encontrado. Autismo. Nada encontrado. Cego. Opa! Mulher acusa homem cego de assédio por olhar pra ela. Tá, ok. Nada encontrado. Quais são as outras pessoas? Disléxico. Como é que se escreve disléxico? Disléxico. É desléxico ou disléxico? Eu escrevi certo? Disléxico. Bom, vamos tentar dislexia. Dislexia. Nada encontrado. Poxa, a pessoa tem acento. Não, dislexia não tem. O disléxico eu escrevi com acento e sem acento. Tem que escrever Vamos ver se acha em caps. Na língua numérica dele. Disléxico. Não achou também. Então o Daniel tá tão... qual que é o nome? Preocupado com todas essas pessoas da comunidade de minorias que ele falou no vídeo. Ele tá tão preocupado que a gente desceu pra mais de 1 ano, certo? 1 ano atrás os vídeos, e a gente não achou, pelo menos não no título, nenhum vídeo dele falando sobre essas pessoas. Nenhum vídeo dele falando vamos colocar libras. Nada encontrado. Nenhum vídeo dele falando vamos colocar libras na escola. Nada. Vamos melhorar as pessoas pro autismo. Como a sociedade pode fazer para dificultar menos a vida de pessoas que têm autismo. Nada. Tá. Pra ser justo, é meio sacanagem só pegar no título do vídeo. Pode ser que dentro dos vídeos ele tenha falado alguma coisa. Eu não vou assistir todos os vídeos pra saber. Mas vai saber, né? Mas não é muito prioridade no assunto, aparentemente. Mas ele tá tão preocupado nesse vídeo aqui que me enganou bem. E o último argumento aqui, que foi falado... A Cynthia Smasher falou, o terror da cercaninha. Agora digita lá, putz, eu fechei. Será que dá pra dar um Ctrl Shift T? A gente tem que descer tudo de novo. O último argumento que a Cynthia Smasher falou ali foi sobre as mudanças da língua portuguesa. Ctrl F. Lacrar. Achou 11. Será que tem lacrar com numérico?
Não tem. Achou 11 lacrar. Ah, lacrador. Lacrador achou 61 lacradores? Meu Deus do céu, Portioli. Lacradora, 29. Tem mais lacradores do que uma simples lacradora. Faz sentido. A Cynthia Smasher falou aqui sobre... A gente falava vossa mercê, depois virou vossa a evolução mercê, depois da virou língua você, portuguesa. Isso foi natural. Natural. Eu adoro isso. A língua portuguesa tem que evoluir de maneira natural. Então a gente tem que destrinchar um pouco esse assunto. Primeiramente, o que significa natural? A gente pegar a palavra natural, a gente falar do bagulho da natureza, eu nem sei o que significa de fato. Eu tava pensando isso outro dia, porque, tipo, as coisas que os seres humanos... Muitas pessoas vão falar que as coisas que os seres humanos fazem não é natural. Obviamente, a língua não foi descoberta explorando florestas e tava lá numa árvore o símbolo, o alfabeto e as regras gramaticais de como utilizá-lo. Não é natural, né? Foi o ser humano que fez. As pessoas diriam que as coisas que os seres humanos fazem não é natural. Mas o que eu quero perguntar é assim... As coisas que os animais fazem é natural? Porque a gente tem, tipo, sei lá, o castor vai lá e faz uma represa. O castor não faz represa? Um passarinho faz um ninho. O ninho é natural ou não é natural porque o passarinho fez o ninho? Porque se a gente faz, não é natural. Tipo, tem que ser natural com coisas só que não, sei lá, não tem vida. Que plantas têm vida, mas... Entendeu? Que não são, tipo, animais fazem, que daí acontecem naturalmente, tipo, sei lá, um terremoto é natural, porque é só terra se mexendo, e água, sei lá, se a água tem alguma coisa, acho que tem as placas tectônicas. A represa do castor é natural ou não é natural? A gente pode entrar em uma discussão filosófica sobre, tudo que o ser humano também faz parte da natureza, então o que ele faz também é natural. Eu não tenho a mínima ideia de nada disso. Mas enfim, a gente pode ver aqui que a moça tá no pânico. Ela tá com um telão atrás dela, ou sei lá se é uma tela verde, né? Deve ser uma tela verde, não sei. Mas ela tá aqui vestindo roupas, ela tá falando no microfone, ela tem luz, tem um estúdio, tem câmera gravando ela, tem uma mesa na frente dela. Ela foi no estúdio de ônibus ou de carro, ou se ela foi a pé ou de metrô, ela tá usando tênis, ou sei lá, qualquer calçado, sapatilha 37, eu vou lembrar, da sapatilha 37 eu vou lembrar. Só coisa não natural. E eu tenho de boas fontes de que quando a Cynthia Smasher saiu do estúdio, ela foi pro McDonald's, ok? Então ela não dá a mínima pra nada que é natural em nenhum momento da vida dela. Eu só vou aceitar esse naturalismo se a pessoa viver no mato igual o Mowgli. Então Mowgli não é natural que ele tenha tanga, né? O conceito de natural em si foi criado pelo homem, o que deixa mais difícil, ó. Mas eu acho que o natural que ela tá falando não é isso, tá? Eu acho que o natural que ela tá falando é de ser, assim, suave, entendeu? De não ter ninguém empurrando a língua pra ela mudar, dela simplesmente mudar de maneira suave só porque as pessoas começaram a falar daquele jeito. Eu acho que é esse o argumento dela, que é um argumento estúpido se você pensar 2 segundos sobre ele. E eu adoro, porque as pessoas adoram. Primeiramente eu quero perguntar por que diabos que tem que ser desse jeito, tem que ser fluido. Por quê? Me fala. Me dá uma razão do porquê tem que ser assim. Que lei é essa que foi criada que tem que ser fluido? Porque na história eu vejo muitas coisas que não foram suaves e que foram ótimas. Por exemplo, o fim da escravidão. Não foi, tipo, simplesmente, nossa, e daí deixaram de ter escravos. Foi muita luta, muita dor, muito sofrimento e muita batalha. E muita gente lutando contra, né? Pra mudar isso. E foi ótimo. E não foi fluido, foi extremamente empurrado pra acabar. Mulheres votando,
mesma coisa, certo? Não foi só simplesmente, de repente as mulheres começaram a votar. Teve todo um movimento, teve todo o protesto, teve toda gente lutando por isso, teve toda uma batalha imensa. Um monte de coisa que melhora a sociedade é feita de maneira não suave. É feito com o pessoal batalhando, porque vê que tá ruim do jeito que tá e que tem como melhorar, então vamos melhorar. Porque para a linguagem seria pior. E a outra coisa é que a língua não é natural. A língua não é fluida. Se você tá com esse argumento, então, sabe, quando é uma criança falando coisa errada, falar aga ao invés de água, o certo a você fazer é você corrigir. Né? Você fala, a água, aqui a água. Você fala certo, você não fala você tá errado, você só fala da maneira correta e fala água, olha a água aqui, né? Porque se deixar a criança falando aga, no final, quando ela crescer, ela vai ter problemas ali e vai falar errado, né? Não vai falar gramaticalmente correto, vai ter problemas de fala. Se você tá querendo tanto nessa fluidez, você não corrige a criança. Quando você tiver um filho, uma filha, um filho, você não corrige. Deixa ela falar aga, certo? E daí vamos tirar todas as normas gramaticais que ninguém sabe como é que funciona. Hífen, eu não tenho a mínima ideia onde se coloca hífen, onde não coloca hífen. Vírgula, eu manjo um pouco de vírgula, vai ter um monte de pessoas que não tem a mínima ideia onde colocar a vírgula, onde não colocar a vírgula. Joga tudo isso fora, porque nada disso é fluido. A gente tem que passar pela escola e ficar estudando essa desgraça por tanto tempo até a gente conseguir entender o predicado do presente, do passado, do futuro, do pretérito constante. E onde que isso é natural? Vírgula é instinto. Então a vírgula é natural, então a vírgula pode deixar. Tira tudo isso. No Enem agora, se uma pessoa ir lá escrevendo igual o Chico Bento, escrever claro que o problema é o helicóptero, não vai poder dar ruim, não vai poder falar que fez errado na redação, porque foi o jeito natural que o Chico Bento aprendeu a falar, é claro. Eu já disse, eu não tenho nada de problema nenhum se a pessoa falar claro o problema ou o que quer que seja. Não é a norma culta portuguesa, porque a norma culta portuguesa não é fluida, não é natural, você tem que estudar e aprender. Tem que estudar bastante para aprender essas porcarias. É uma desgraça, não é natural. Se antes fosse, né? Mas é preciso ter regulações. Então, é isso que eu tô falando. Por isso que esse argumento é uma palhaçada, né? Onde que a língua portuguesa é essa coisa fluida? Não tem. É um monte de regra que você tem que aprender e tem que fazer e que muda toda hora. Eu lembro que quando caiu a trema, tinha o meu professor de literatura, que ele já era mais velho, ele deu aula pra minha outra professora de literatura, que já era velha. Então o cara era muito velho. Ele tava falando lá, não, porque agora aparentemente água e aga é a mesma coisa, não tem problema nenhum. Mas ok, né? Mas ok, ele tava brincando ali. Caiu trema, caiu um monte de coisa, tem palavra que tinha hífen, não tem mais. Mudou pra caramba porque é um monte de regra que a gente inventa que a gente muda. E esse argumento, enfim, não tem nada de natural ou de fluido na língua portuguesa e não tem nenhum problema da língua portuguesa, de não ser uma mudança fluida ou natural. Eu não vejo um argumento sólido aqui. E por que eu uso a língua neutra, agora que a gente acabou o vídeo? Porque é muito mais fácil. Eu não sou não binário, ok? Eu não tenho problema com gente... Bom, já teve. Eu fui no casamento do Thiago, uma pessoa lá me chamou de... o que ele falou? Me chamou de ela, me chamou de dela. Eu tava ali, tava no escuro, né? A gente tava indo numa van, porque eu peguei carona lá com a família do Thiago. Alugou uma van lá e eu fui até a casa do Thiago, peguei a van e fui com eles. Eu tava de máscara, tava no escuro e tal. Daí, quando chegou lá, a recepcionista foi lá e perguntou, então,
os seus nomes, né? Então, tal, ok. E foi todo mundo? Daí o cara falou, não, ainda tem ela ali. Daí eu falei, tem ela. O meu nome é Felipe, né? Daí o cara falou, me desculpa. Eu falei, não tem problema. Ninguém liga. Tá ok, sabe? Acontece, cabelo grande, o cara mandou essa. Mas eu não tenho, tipo, as pessoas trans que tem problema pra cacete com isso toda hora. Quer ser chamada de ela, chamada de ele, né? Ou vice-versa. E de pessoas, às vezes é só por erro, por pessoas assumirem o gênero, e às vezes por pessoas que são nitidamente transfóbicas, que a pessoa fala, não, eu gostaria de ser tratado pelos pronomes masculinos, e daí a pessoa continua falando ela, que daí é só transfobia mesmo, né? Que é uma desgraça. Eu não tenho nenhum desses problemas na minha vida. Eu não passo por nenhum desses problemas. Mas pra mim, já é tão melhor quando aparece gente na minha stream com o nome Miles Shinjima. E daí, em vez de eu falar seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal, eu poder falar só seja bem-vindo ao canal. E acabou. E eu não preciso nem dane-se. Porque não me interessa qual que é o gênero que a pessoa se identifica. Eu posso só seja bem-vinde. Nossa, olha só como rola na língua. Bom dia a todos assistindo. Pronto, não preciso falar todos e todas. E é claro, isso ainda tô na binaridade de homem e mulher. Aí tem para as outras pessoas que são não binárias, que não sentem bem nem sendo chamadas por ele, nem sendo chamadas por ela, só que não tem opção. E a língua tem uma coisa muito interessante de fazer as coisas existirem, certo? Então a gente tem, tipo, línguas de esquimós, onde eles têm 7 palavras diferentes para neve, quando a neve tá um pouco mais rala, quando a neve tá mais grossa, quando a neve tá... E eles têm esses nomes e eles percebem essas diferenças nas neves. Enquanto a gente vê neve é neve. A neve mais fina é neve. Igual a neve mais grossa, a gente não se atenta. Essas diferenças meio que não existem. Neve é neve. Se a gente tem um monte de palavra diferente para aquilo, de repente aquilo começa a ser validado na existência. A gente começa a dar... Qual que é o nome? Bom, a gente começa a entender que aquilo existe, basicamente. E daí as pessoas não binárias só tem ele e ela. O que elas são? Nenhum dos dois? Será que elas não existem? Onde que elas estão ali naquele caminho, nessa língua? Por que a língua portuguesa não tem palavras para se referir a essas pessoas? Eu acho que é um déficit na língua portuguesa. Eu acho que ela tá incompetente, a língua portuguesa. Então vamos melhorá-la. Melhorá-las. Ok? Mas o todos já englobam ambos os gêneros. A gente já falou sobre isso, mas depois você volta o vídeo e dá uma olhada. Pra mim o problema é dificultar a comunicação. Não dificulta. Tipo, tá tudo bem, você no começo... Isso é o bagulho... o negócio mais... Se você tem seus 45 anos, você não vai fazer mais nenhuma redação, ninguém liga se isso for colocado na norma culta da língua portuguesa. Mano, ninguém liga. Se você não vai falar da forma culta, você não vai ser multado, você não vai ser preso, não vai acontecer nada. Tá tudo bem. Agora, essas mudanças podem ser um pouco mais difíceis pra gente pegar. Tipo, eu mesmo, eu gosto. E eu falo. E agora mesmo tá falando ser multado, ser preso, todos. Eu sempre uso o masculino pra padrão de coletivo. Porque foi assim também que quando eu era criança eu aprendi e agora tá na memória muscular. É um pouco difícil fazer a mudança, ok, concordo. Mas para pessoas que estão aprendendo, não. É difícil pra gente porque a gente aprendeu de um jeito, agora a gente tem que desaprender e aprender de outro jeito. É a mesma coisa quando você tem algum vício de linguagem. E daí você tem que parar. Ou
Ontem eu troquei no Overwatch o botão de pular pro botão de... Eu aperto o espaço pra agachar agora. E toda hora eu vou tentar pular, eu fico agachando. Eu falo, meu Deus, por que eu não tô saindo do lugar e eu tô agachando? Porque eu aprendi Ctrl abaixar e espaço pular. Agora tá espaço abaixar, Ctrl pular. Ok, vai ser um pouco mais difícil. Mas depois que eu me acostumar, acabou. Eu vou saber como fazer. Então as pessoas que estão aprendendo agora, não vai ser, nossa, a dificuldade. A não ser que você quer falar que é difícil, pega aí. Mostra aí a porcentagem, qual que é exatamente o quão mais difícil é em porcentagem para todas as pessoas. Faz a pesquisa aí e passa. E daí a gente tem que ver o quanto que pode dificultar, o quanto que não pode dificultar, qual que é a porcentagem de que pode ser difícil uma língua para ela ser aprendida ou não. A gente tá falando de japonês agora há pouco, tá falando das pessoas disléxicas que elas têm mais problemas para aprender inglês do que outras... Qual que é o nome? Línguas europeias. Então o que? Vamos, sei lá, simplificar o inglês? Vamos acabar com todas as gramáticas do inglês? Não sei. Acaba com o inglês? Vamos ver qual que é a língua mais fácil de falar e vamos colocar ela globalizada. Não tem problema. Mas como se mede porcentagem de algo abstrato exato? Exato, Miles. Isso significa que você não sabe se é mais difícil ou não é. Você só tá falando. Porque pra você fala, tipo, é mais difícil pelos bagulho que eu falei. Eu erro toda hora também. Um pouco mais difícil, ok. Pra mim, porque eu aprendi de um jeito. Mas você sabe pra uma pessoa nova se é mais difícil mesmo? Quanto mais difícil que é, não é? Sei, difícil, né? Difícil saber o quão difícil é. Eu não acho que, na minha opinião, não tá super... Não é tão... Meu Deus, que difícil! Amigo, amiga... Amigue. Não, amigue é muito difícil. Ferrou. Dificultou demais. Sabe, não é tão difícil assim. Tá tudo bem, respira. Só dá uma ideia e fala a verdade, não é tão difícil. Tudo bem. Enfim. Mika. Olá. Eu vou encerrar o vídeo. É isso. Espero que, sei lá, tenha dado combustível de pensamento para as pessoas.